Nesse vídeo, nós vamos começar, então, a estudar difração dentro aqui do contexto, né, da eletrodinâmica clássica. Então, a gente viu, né, que as difrações, o fenômeno da difração corresponde a primeiras correções da ótica geométrica. Então, aqui, por exemplo, né, quer dizer, quando você olha aqui perto das bordas, você vê algo que não está descrito dentro da ótica geométrica, mas logo depois você vê aqui uma sombra bem definida e tal. A gente está aqui bem analisando essa transição, né, das primeiras correções onde a ótica geométrica quebra. E aqui também o experimento, como a gente viu, teve bastante importância histórica, né, que é justamente você analisar ali essas oscilações de claro e escuro quando você ilumina aí a luz por um anteparo opaco. Se você olhar assim, parece que tem aqui uma sombra bem definida, mas se você olhar próximo e sua fonte for coerente, bonitinho, você tem lá, consegue ver essa alternância de claros e escuros. Então, isso aqui é um zoom aqui na região, né? A gente viu que está presente em vários fenômenos cotidianos, desde o CD, até porque a gente vê a estrela com ponta e as borboletas, e presente em várias escalas, né? Então, se você muda a escala que você está da sua separação aqui, das suas fendas, né? Você tem que mudar também a escala do comprimento de onda. Então, no caso aqui, para você ver fenômeno de difração com a rede cristalina, a gente usa aí difração de raio-x, né? Então, a gente viu todos esses fenômenos, mas até agora a gente foi totalmente qualitativo. Agora a gente vai começar a ser um pouco mais quantitativo. Então, qual é o problema? Vamos definir o problema de maneira mais precisa. A ideia é que você tem uma onda incidente, que em princípio você conhece, o anteparo, que você conhece, que tem um buraco aqui de algum formato. Eu quero saber qual é o campo, um ponto P, depois do anteparo. Esse é o problema da difração. Agora, resolver esse problema, a gente vai ver, é extremamente complicado e em toda a sua generalidade não tem solução. Só em certos casos, com certas aproximações que a gente vai estudar, aí é a beleza da física, nessa arte de você aproximar. A gente vai fazer isso aos pouquinhos, um pouco nesse e sobretudo no próximo vídeo. Mas, em princípio, tudo sai das equações de Maxwell, assim como lá os fenômenos de espalhamento que a gente já estudou, refração, está tudo aqui dentro, em princípio, né? Mas a graça justamente é que essas equações elas são extremamente ricas e quando você aplica em situações com escalas e em que as comparações do comprimento de onda da luz com as escalas do problema, conforme essa comparação for diferente, os fenômenos físicos são totalmente diferentes, tanto que convém dar nomes separados e estudar de maneira diferente. As técnicas matemáticas usadas vão ser diferentes, e essa é um pouco a graça da física, ou seja, em poucas equações, mas você tem aqui soluções que são dramaticamente diferentes dependendo da hierarquia que você puser aí entre as escalas. E a gente vai explorar isso, já vem explorando ao longo do curso e vai explorar bastante hoje. Mas em princípio está tudo aqui dentro. E bom, se está tudo dentro das equações de Maxwell, vamos tentar a partir delas ganhar uma intuição do que está acontecendo. E com muito pouco a gente já vai poder ganhar até resultados quantitativos envolvidos aí no fenômeno da difração, mas não muito precisos. Depois a gente vai ver que tem caminhos mais eficazes aí para a gente achar a onda difratada sem partir diretamente das equações de Maxwell. A gente vai falar isso mais para o final do vídeo. Mas por enquanto, quer dizer, então a brincadeira é, imagina que você tem um anteparo aqui, eu escolhi aqui com uma borda quadrada, vamos pegar um caso mais simples que a gente consiga imaginar para tentar já ganhar alguma intuição. E aí imagina então que a onda incidente, ela é uma onda linearmente polarizada aqui na direção x, uma onda plana, né? Aqui você vê os planos aqui perpendiculares a z, né? E monocromática, tá certo? Então aqui vibrando com uma frequência bem definida. Então lá a onda mais simples que a gente viu bastante ao longo do curso, né? E vamos jogar essa onda nessa fenda e tentar ganhar a intuição do que acontece. A gente vai usar diretamente as equações de Maxwell. Em particular, vamos pegar aqui a lei de Faraday e vamos formular ela para essa formulação integral. A gente sabe que, dado qualquer superfície S, você tem que a variação do fluxo do campo magnético no tempo, né, menos essa variação, vai ser exatamente a circulação do campo elétrico na borda dessa superfície. Então, como vocês veem lá desde Física 3, a gente pode aprender muita coisa legal se a gente escolher um circuito esperto. E o circuito que a gente vai escolher aqui é esse circuito que está ilustrado nessa figura. Então, aqui o argumento que a gente vai seguir, baseado nesse artigo, quem quiser depois olhar, também está aqui a referência. Mas a brincadeira é a seguinte, quer dizer, a gente escolhe um circuito, que é essa semilua aqui, passando aqui pelo meio aqui do quadrado, e essa semilua está atrás do anteparo. Então, olha só, a onda está vindo daqui, a semilua que a gente está pegando é nessa região, que é a região de interesse nosso. A gente quer saber como é que a onda é após passar pelo anteparo. É aqui que vai estar
o nosso interesse, né? Como a gente já tinha formulado anteriormente. Então, como é que fica a aplicação da lei de Faraday nesse circuito? E aí, numa boa aproximação, quer dizer, a gente vai ter aqui, isso aqui é um anteparo opaco, então do lado de cá está vindo luz. Se fosse ótica geométrica perfeita, ia ter uma sombra perfeita e só nesse quadrado aqui que ia passar a luz. Mas a ótica geométrica, como a gente viu, a gente está justamente querendo uma correção da ótica geométrica. E a gente pode conseguir essa correção com um raciocínio bem comum em física, um raciocínio perturbativo. Ou seja, vamos imaginar que a gente vai fazer essa integral aqui do lado esquerdo, pegando basicamente o que a gente esperaria da ótica geométrica, já que a gente quer uma primeira correção a ela. De modo que em toda esse semilua aqui, aqui, toda essa parte que eu estou riscando não tem contribuição, porque nessa aproximação da ótica geométrica não tem campo. Então, essa circulação do campo elétrico vai ser basicamente o campo vezes o A. Então, eu botei aqui essa semilua, né? Eu orientei aqui na vertical esse trecho, está paralelo ao campo elétrico incidente, por hipótese, eu escolhi onda linearmente polarizada ali. Se o campo tivesse polarizado na horizontal, aí eu escolhi a semilua na horizontal, né? Mas aqui eu estou usando, então, que essa é a minha onda incidente que eu escolhi. E aí eu tenho, então, que essa circulação, ela obrigatoriamente é dada por Ex vezes A. Por outro lado, se isso daqui é igual ao lado direito, e é igual, essa é a lei de Faraday, né? A normal, essa superfície que eu escolhi, essa normalzinha aqui, ela está na direção Z chapéu, tá bom? Ora, se ela está na direção Z chapéu, então esse fluxo ele vai ter a ver só com BZ. Só com a componente Z do campo magnético. Então, enfim, nessa primeira, tudo fazendo aqui bem qualitativo. Supor que esse BZ aqui seja uniforme, né? Eu vou tirar ele para fora aqui da integral. E aí o que sobra aqui é a área que está encompassada aqui, onde eu tenho campo magnético. Também vou supor que aqui na região achurada eu não tenho, né? Nessa primeira aproximação, ou seja, um pequeno desvio da ótica geométrica. Então, a área que sobrou aqui é 1A ao quadrado sobre 2. Nota que eu tenho que derivar no tempo, mas se eu estou supondo que o campo incidente é monocromático, como a gente está considerando aqui esse anteparo em repouso, por simetria, como a gente discutiu nas aulas anteriores, a onda difratada vai ser monocromática também com a mesma frequência. Então, essa derivada temporal aqui, tudo que vai fazer é cair 1 menos de ômega. Então, verifiquem que a expressão é dada por essa forma daqui. Tá? Então, isso é o que a aplicação da lei de Faraday fornece para a gente nesse circuito. Mas isso já é extremamente profundo. Porque nota que inicialmente aqui a onda incidente não tinha BZ, ela só tinha BY. Não poderia ter BZ, porque nessa onda que a gente escolheu o incidente, ela se propaga na direção Z. E a gente viu que na ausência de matéria, o campo é transverso. E aqui tudo bem, a gente está só olhando o campo na ausência de matéria, né? Tem a placa, mas a gente está olhando o campo em pontos que não tem placa, né? Então, quer dizer, o fato de surgir uma componente BZ do outro lado da fenda significa que o K tem que ter mudado de direção. É a única forma. E se o K estivesse na direção Z, o BZ teria que ser zero. Então, isso daqui está mostrando já qualitativamente para a gente que só de escolher um circuito esperto ali para aplicar a lei de Faraday, a gente já vê que tem que ter difração. De fato, a difração está dentro ali do conjunto das equações de Maxwell, como a gente esperaria que estivesse. A gente espera justamente onde a gente sabe, as equações de Maxwell descrevem todos os fenômenos de eletromagnetismo aí, enfim. E aqui, então, a gente está mostrando que só da lei de Faraday a gente já vê que o K deve mudar de direção. E a gente pode, inclusive, quantificar isso um pouquinho melhor, notando que esse EX dessa onda incidente, ele é proporcional ao BY, como a gente viu lá na aula de ondas propagando no vácuo. Né? Então, eu posso escrever tudo isso aqui só em termos de campo magnético. De modo que a gente mostra que a razão do BZ para o BY deve ser I lambda sobre πA. Então, nas condições que a gente tinha de lambda muito menor do que A, que é a ideia justamente ali das primeiras correções da ótica geométrica, você vê que essa razão é bem pequena. Então, esse BZ vai ser uma componente pequena do campo magnético em comparação com o campo magnético incidente, que estava todo na direção Y. Tá? Então, aqui a gente já conseguiu a nossa primeira estimativa quantitativa, que a gente vai ver que vai aparecer o tempo todo na nossa análise de difração. Tá? E a gente pode tornar isso mais preciso, a gente pode obter uma informação do desvio dessa onda, que vai ter a ver aí com como que o K muda, né? Analisando as componentes do K. Mas nota que, como o B é sempre perpendicular ao K, então, o KY sobre o KZ vai ser o BZ sobre BY. Peço para vocês pausarem o vídeo e mostrarem isso, na verdade, de geometria, que segue do fato dos dois serem perpendiculares. Então, eu tenho aqui uma medida do quanto que abriu o vetor K, né? Ele tinha componente KY igual a zero na onda incidente, ele era puramente na direção Z.
E aí agora ele é desviado aqui por algo da ordem de lambda sobre π sobre a, que a gente está supondo pequeno. Tá? Então aqui a gente vê bem essa característica que uma onda numa direção bem definida vai abrir aqui em cais diferentes, e a gente daqui a pouco vai detalhar isso melhor, mas já chama atenção, quer dizer, a gente, para fazer esse cálculo, supôs aqui que o BZ era uniforme, né? O que ele não é. Então, na verdade, isso aqui é uma medida do quanto abre, mas vai ter cais em todas as direções aqui, menores do que essa também. E, enfim, isso aqui é uma ordem de grandeza do quanto que o feixe abre. A gente vai ver que essa ordem de grandeza é bem precisa. E a gente ganhou todas essas intuições com uma análise bem direta das equações de Maxwell. Então, isso, claro, não é o modelo mais preciso que a gente vai fazer de difração, a gente vai melhorar muito o que a gente está fazendo agora, mas esse tipo de análise de modelo simples e tal, quanto mais a gente conseguir fazer, melhor. A gente vai ganhando uma intuição física do que está acontecendo. Então, por enquanto, esse argumento a gente está olhando só a direção, né, que está mudando da onda. A gente viu que o fenômeno da difração tem oscilações características que não estão aparecendo aqui, que vão aparecer mais para frente, quando a gente fizer uma formulação mais completa. Mas isso que a gente está fazendo, na verdade, já mostra várias coisas ricas. E uma é que a componente Z que você vai ganhar, ela vai ter uma defasagem de 90 graus com relação à onda incidente. É isso que esse I está mostrando. E a gente vai ver que isso é algo bem geral, que vai aparecer também no nosso tratamento formal. Então aqui a gente já tem uma intuição de onde ele vem. Ele vem diretamente, realmente, de uma aplicação da lei de Faraday, tá bom? Então, falei a lei de Faraday para a gente obter o campo magnético, mas pode usar também a lei de Ampère-Maxwell. Então, a lei de Ampère-Maxwell ela é dessa forma. E agora a gente escolhe essa amperiana, essa meia-lua deitada, para pegar o fato que o B da onda incidente está na direção Y, né? E pausem o vídeo, façam a análise e cheguem a algo bem semelhante aqui dessa forma, tá? Então, chamar a atenção que não é à toa que a difração está vindo das equações de Faraday e de Ampère-Maxwell, porque, afinal de contas, como a gente viu, são dessas equações que vem a equação de onda em primeiro lugar, e a difração é um fenômeno ondulatório que, na verdade, aparece para qualquer onda, independente de se é eletromagnética, né? Então, está ligado com a equação de onda, justamente. Então, de fato, uma vez que a equação de onda vem dessas duas, a gente espera que o fenômeno difrativo esteja contido aqui de alguma maneira. As outras equações elas estão basicamente dizendo que essas ondas são transversas, né? Então isso é interessante, que às vezes a gente já pegasse e fizesse um modelo mais geral de difração e tal, que a gente, enfim, a gente às vezes perde a intuição de onde estão vindo as coisas, e esses modelinhos mais simples dão uma boa intuição para a gente. Uma outra coisa legal de chamar a atenção é o seguinte, é que nota que eu escolhi aqui a meia-lua fechando para a esquerda. Você poderia falar, pô, mas e se eu fechar a meia-lua para a direita? Fechar minha lua para a direita, agora a normal ela troca. Ela não está mais saindo do plano da tela de vocês, mas sim ela está entrando. E aí, quando você faz a mesma análise aqui, nota que essa circulação nos dois circuitos é igual, você vê que troca o sinal. Isso é bem geral também, uma coisa que esse modelinho já captura, que é um fato de que se você divide aqui esse quadrado aqui pela metade, você tem que a componente Z, que o campo magnético adquire depois da difração, ela é uma função ímpar. Então, o lado esquerdo vai ter um sinal, o lado direito vai ter outro sinal. Tá? Então, aqui, claro, que nesse argumento, quando a gente está supondo B uniforme, a gente está olhando só um B médio. Mas a gente, na verdade, pode verificar isso de maneira bem geral por simetria. Imagina que você está pegando aqui bem no centro aqui do quadrado. Bem no centro, esse K não pode abrir, né? Porque por simetria, por que ele iria para cima e não para baixo, né? E aí, se esse K continua, então, bem no centro, na direção Z, então, pela transversalidade, o EZ e o BZ em x igual a y igual a zero, tem que ser zero aqui. Vai ter que ser zero. Por outro lado, agora olha para um ponto qualquer do eixo x. Aí agora, por simetria, o K até pode mudar, mas ele só vai poder subir ou descer. Ele não vai poder, você vai poder abrir para cima, por exemplo. Mas ele não pode abrir para a esquerda e para a direita. E aí, quando imagina que o seu K e o campo elétrico e o campo magnético é uma trinca rígida. Você sobe esse cara daqui ganha componente Z agora, que era o nosso campo elétrico ali, né? Por outro lado, em todo esse eixo vertical, que é o Y igual a zero, o campo magnético vai ter componente Z igual a zero. Quando você girar, esse cara daqui fica fixo, pensando como uma trinca rígida. E pensando... e por que isso acontece, né? Por que você pode pensar como uma trinca rígida? Quer dizer, de novo, por simetria. Se o campo B tem essa polarização aqui, se você gira um pouquinho o K, por que esse cara daqui ia ganhar componente para a esquerda ou para a direita? Né? Não tem porquê, ele vai continuar com a mesma polarização. E aí, então isso daqui mostra que o B realmente tem que ser uma função ímpar ali no quadrado.
e com relação aqui ao eixo Y, e o EZ vai ser com relação ao eixo X, por causa da polarização que a gente escolheu. Se você puser o E na direção Y, aí troca. Mas assim, então você vê que esse exemplo já tem várias feições interessantes aí, que aqui esse argumento final que eu dei é bem baseado na simetria, pelo fato de ser um quadrado aqui, mas, enfim, você vê que é um exemplo muito rico, tem muita física aqui por trás. E aí, juntando o que a gente fez aqui, então o que a gente viu até agora? A gente, analisando o campo magnético, a gente descobriu informação sobre o KY, então a gente viu que o KY sobre o KZ, só que aqui o KZ nessa primeira aproximação de ótica geométrica, ele é basicamente o K da onda incidente, né? Desvia pouquinho, abre pouquinho, então ele vai estar basicamente ainda em Z, vai ser um pequeno desvio da ordem de lambda sobre π A. Nota que a gente está sempre supondo essa razão bem pequena, a gente vai fazer isso ao longo de todas as próximas aulas, esse é o regime da difração. É um lambda bem pequeno, mas olhando aí já um pequeno desvio da ótica geométrica, as primeiras correções. E a gente obteve, então, isso aqui da análise do campo magnético. Vocês fizeram a mesma coisa para o campo elétrico, vocês vão ter informação sobre o KZ. E lembra que a gente chegou nessas relações, né, supondo aí, fazendo a suposição que o BZ era uniforme. Então, o BZ médio ali, que a gente estava calculando, na verdade. E qual é o ponto? A gente viu agora que, na verdade, no centro aqui, o BZ é zero. Então, ele, na verdade, ele não é uniforme. Ele varia, é uma função ímpar, como a gente viu. Então, na prática, isso aqui é só uma medida do máximo que abre ali. No centro não abre nada, né? Então, o KY e o KZ vão ser basicamente menores ou da ordem disso. Então, a condição que a gente tem na prática é que a difração, quando abrir aqui, ela vai abrir num cone de ângulo θ, onde o θ pequenininho, né? Ele é basicamente da ordem de lambda sobre πa. Tá? Então, isso já apareceu nesse exemplo simples e vai aparecer o tempo todo para a gente a difração. Por isso que esses exemplos é muito bom ter em mente que eles têm já muita informação qualitativa rica do fenômeno físico. Então, esse adimensional aqui que aparece, ele é bem relevante, ele vai aparecer bastante. Então, ele é uma ordem de grandeza do quanto que vai abrir o seu feixe, né? Como que o cone vai abrir quando ele passa ali por uma abertura, que no caso a gente estava supondo um quadrado de lado A, mas se supuser aí, enfim, qualquer outra geometria da abertura, desde que lambda sobre o tamanho da abertura seja pequeno, você vai ter algo basicamente dessa ordem de grandeza. Isso é bem geral. E aqui a gente também pode investigar um pouco o papel físico da abertura, quer dizer, justamente aqui, nota que essa relação a gente pode escrever dessa forma daqui, né? O ΔKY vezes A é da ordem de 1, que é K vezes lambda 2π, né? Então, isso daqui está mostrando para a gente que se você pegar as componentes de Fourier do pacote depois de passar pela fenda, elas satisfazem essas relações, que são as relações, na verdade, que a gente conhece para toda onda. Isso é uma propriedade geral das transformadas de Fourier, né, como vocês veem no curso de métodos matemáticos. Então, a gente está vendo aqui que o papel central da difração, a gente vai estender isso, formalizar bastante, é basicamente retirar uma parte do feixe incidente. Quando você chegasse aqui na fenda, você corta tudo que está fora. E agora, o pacote que sobrou, se você expressar em Fourier, ele não vai mais poder ter só o KZ, ele vai ter que abrir. E o quanto ele abre é justamente o quanto que você confinou ele na direção Y e na direção X. Ou seja, a onda incidente era uma onda plana infinita, ela era totalmente deslocalizada em X e Y, tá? E por isso você podia ter um ΔKY igual a zero, ou seja, o KY estava bem definido. No caso ele era zero, ou seja, a onda estava puramente propagando perpendicular aqui ao plano, né, na direção Z. Quando você retira uma parte do pacote, você agora vai precisar de KY diferentes de zero, e eles vão preencher uma região dessa ordem. É o mesmo tipo de relação matemática que aparece na quântica para ondas de matéria, que vai dar princípio da incerteza, isso é uma propriedade geral das transformadas de Fourier. Então, esse exemplo ele já está sugerindo para a gente, até pelas ordens que aparecem aqui de grandeza e tal, que basicamente o que o anteparo está fazendo é isso. Pega o seu pacote original, retira uma parte, pega o que sobrou, expressa em Fourier, esse cara vai abrir. E a gente vai formalizar isso bastante ao longo dos próximos vídeos, tá? E vai ver por que isso é razoável, se isso é razoável. Claro que isso não é preciso. Esse argumento que eu estou falando não tem nenhuma influência de qual é o material ali, não tem... Assim, é realmente uma coisa bem geométrica de se cortar, mas a gente vai ver que isso funciona muito bem e por que isso acontece. Então vamos agora fazer uma pausa para botar em contexto o que a gente está fazendo agora, em perspectiva com o que a gente já fez até agora no curso. E, de maneira geral, a gente pode separar aqui a eletrodinâmica em basicamente 3 abordagens distintas e complementares. Então, toda a fenomenologia que aparece, a gente basicamente vai encaixar em 3 grupos. O primeiro é você considerar que você tem fontes prescritas. Então, em algumas situações você conhece, você tem um controle de qual é a corrente que está correndo no seu circuito,
qual é a distribuição de cargas que você colocou no problema. Quando você conhecer essa distribuição, aí a pergunta é qual é o campo a partir do conhecimento das fontes. A gente fez isso bastante ao longo do curso, então essa é uma categoria que a gente vai chamar de fontes prescritas. Uma segunda categoria, que eu estou chamando aqui de relações constitutivas, que é a ideia de que você não conhece a fonte, então primeiro você tem que modelar qual é a resposta que a sua fonte vai dar ao campo externo. Isso aqui apareceu, por exemplo, quando a gente estudou dispersão, né, a polarizabilidade atômica. Então, você tem um átomo, joga o campo, e aí você vê qual é o dipolo induzido. Então, aqui é um segundo tipo de problema bem bonito, né, que é bem na interface do eletromagnetismo com física atômica, ou no caso macroscópico, com física de materiais. Tá? E essa questão das relações constitutivas a gente ainda vai estudar bastante no curso. A gente vai fazer um modelo para o índice de refração como função da frequência, para poder entender aí, por exemplo, o que está acontecendo aqui no prisma, né? Então a gente vai ver isso de um ponto de vista bem fundamental. E claro que essas categorias que a gente está construindo não é que elas são excludentes, é um ou outro. Quer dizer, por exemplo, para entender o céu azul, a gente primeiro analisou aqui um problema de relações constitutivas para descobrir qual era o dipolo. A gente viu que estava fora do regime dispersivo e podia escrever dessa forma. E conhecida a fonte, pronto, aí virou um problema de fonte prescrita, beleza. Então, em geral, você vai combinar essas coisas, mas são 3 categorias, 3 formas de pensar bem distintas. Eu apresentei aqui 2. E a terceira são chamados problemas de contorno. Então, na graduação, vocês já viram bastantes casos, por exemplo, o método das imagens é um exemplo ótimo disso, né? Você tem uma carga perto de um plano condutor, e aí você escolhe aqui uma imagem de modo a satisfazer as condições de contorno e poder descobrir qual é o campo em cada ponto do espaço. Está ligado com a unicidade lá da equação de Laplace, né? Como vocês demonstram em eletromagnetismo 1. Então, basicamente, se você quer o potencial em uma certa região do espaço, você conhece o potencial na superfície, você pode mostrar que você tem uma solução única para esse problema no eletrostático. E, enfim, em vez de fornecer os potenciais, você pode especificar as cargas. Vocês veem isso lá na graduação em bastante detalhe, né? Então, esse é uma terceira modalidade. São métodos bem distintos dos que aparecem nas outras 2. Então, essas 3 categorias, elas, de certa maneira, resumem abordagens e formas de pensar distintas que estão perpassando aí o tempo todo o nosso estudo do eletromagnetismo. E frisando, quer dizer, podem aparecer as 3 ao mesmo tempo, ou mesmo quais abordagens você vai seguir, pode ser também uma questão de escolha. Então, aqui a gente vai, daqui a algumas aulas, estudar em detalhe a reflexão e refração por dielétricos. E aí, quer dizer, você pode pensar isso como, primeiro você modela a resposta do dielétrico, acha lá a polarização do material para escrever as condições de contorno, e a partir daí resolve um problema de condição de contorno. Esse é o caminho usual, é o caminho que a gente vai seguir. Mas você pode também fazer diferente. Você modela a resposta microscópica aqui e trata como fonte descrita como radiação de dipolo. É muito mais complicado, mas tem que dar a mesma resposta. Então, em princípio, não é que seja uma regra estrita, mas tem problemas que naturalmente são mais mais facilmente abordados por uma forma de pensar um e outro. Mas o que é interessante é que essas 3 categorias aqui, elas resumem um pouco abordagens bem distintas aqui. Um problema bem de teoria de campos, não é mesmo? Você conseguir obter o campo a partir das fontes e desenvolver métodos. A gente viu como que a função de Green é relevante. Você tem todo um conjunto de técnicas matemáticas. As partes das relações constitutivas aí. Tem uma parte de física dos materiais muito bonita, né? De física atômica, desse interplay do material com o campo, né? E essa parte daqui das condições de contorno tem uma física matemática riquíssima. É um fenômeno, são problemas com muitas e muitas aplicações físicas muito interessantes. Você pode, enfim, ao longo do curso vai aparecer alguns casos. E dentro do que vocês estudam ali na graduação, um exemplo mais comum é a eletrostática de condutores, né? E aqui é interessante porque no caso eletrostático, o condutor ele é geometria pura, no sentido de que não importa aqui se é prata, se é ouro, se é condutor perfeito. No regime da eletrostática, o campo é o mesmo. E isso tem a ver justamente com o fato, quer dizer, que tudo que você vai ter que fazer é resolver a equação de Poisson aqui, fora do condutor, e a superfície do condutor, a condição de contorno é que que a superfície do condutor é uma equipotencial. Se é ouro, se é condutor perfeito, se é prata, o que vai mudar é o regime transiente, né? O tempo que leva para ele chegar aqui na configuração estática. Mas uma vez que você chegou nessa configuração, não importa aí qual é o material, então nesse sentido você pode pensar que o condutor ele no condutor eletrostático ele é basicamente uma geometria, né? Você não precisa especificar o material. E isso é o domínio natural de problemas de condição de contorno. Quando isso acontecer, isso daqui está te dizendo. Trate esse problema via condições de contorno. Modelar o material em si não é
coisa mais necessária. Não quer dizer que a condição de contorno só é útil nesses regimes. Não é. A gente ainda agora falou da reflexão e refração, que vai depender de qual é o material que você coloca ali. Agora, quando você está numa situação que você tem um fenômeno que depende muito do material, aí você realmente está na casa, o problema está berrando para você, me formule através de condições de contorno. E aqui exatamente o que vai acontecer na difração. A difração é também um exemplo paradigmático, né? Modelar de problema de contorno. Experimentalmente você verifica que o campo difratado ele não depende muito do material que você usa para colocar aqui. Ele vai depender particularmente, basicamente aqui do formato da abertura, né? E como até os nossos tratamentos aqui nos exemplos simplificados que a gente analisou já indicaram. Só que agora, em vez de a gente ter equação de Poisson, a gente tem equação de onda. Essa não é uma pequena mudança, não. Na eletrostática a gente consegue resolver exatamente vários problemas, vocês viram alguns aí nos cursos de graduação. A difração, por sua vez, é um problema extraordinariamente complicado, muito difícil de ter soluções exatas, tá? E aí a gente basicamente vai estar o tempo todo aqui buscando soluções aproximadas. E a aproximação é uma das artes da física, né? Porque você tem a intuição física de saber o que vai ser uma boa aproximação e como fazer, e a difração vai ser quase que, enfim, um playground para isso. A gente vai ver que tem muita sutileza, realmente, de descrever a física de problemas de difração. Bem, em especial aqui, quer dizer, a gente, até pela própria caracterização do que é o fenômeno de difração, né, primeiras correções da ótica geométrica, a gente vai estar o tempo todo supondo lambda sobre L muito menor do que 1. Isso aqui vai ser essencial nas aproximações que a gente vai usar. E a gente vai usar também pequenos ângulos. O que a gente quer dizer com pequenos ângulos? Então, nesse caso aqui, você tem uma onda incidente, imagina que é uma onda plana aqui, perpendicular ao anteparo. Então, a ideia é justamente que a gente vai olhar aqui para pequenos desvios, ou seja, você olha aqui para um ângulo θ, que se fosse ótica geométrica pura não teria nada. Mas agora vai ter um pouquinho, vai ter alguma coisinha, e essa alguma coisinha a gente vai querer capturar. Então, a gente vai estar interessado em pequenos ângulos com relação a desvios da ótica geométrica. Se fizer a luz incidir nessa direção, a gente vai olhar um ângulo próximo a essa direção. A gente vai tornar tudo isso mais preciso na próxima aula. E isso é o que constitui a chamada aproximação paraxial. Então, isso facilita bastante a nossa vida, porque nessa aproximação a gente vai poder desprezar o efeito de polarização, basicamente. Porque se esse campo daqui inclina pouquinho, então bem na linha do que a gente fez no exemplo anterior, a gente vai poder considerar isso aqui como sendo uma espécie de triedro rígido. Ou seja, o K gira um pouquinho, o E vai girar um pouquinho para cá, e enfim, isso aqui vai se comportar como se fosse um triedro rígido, não vai ter muita mistura, né? De modo que a gente vai poder considerar que o campo difratado, na prática, é como se eu estivesse olhando só para uma componente do campo, não vai ter mistura entre componentes, e eu posso, então, considerar esse campo como um campo escalar, dentro de uma boa aproximação. Essa é a chamada teoria da difração escalar. E, na verdade, o caso completo o pessoal às vezes chama de difração vetorial, é bem mais sofisticado, é bem mais complicado. A gente não vai tratar no curso, quem quiser eu posso passar referência, pode ser tema de seminário. Mas a ideia física é que se você tem pequenos desvios da ótica geométrica, realmente é como se você pudesse escrever esse E incidente daqui, como sendo, nesse exemplo daqui, vamos imaginar que esse daqui é o eixo Y, né? Como está aqui no desenho. Ele seria um EY, aí, vezes aqui um Y chapéu, e aí, conforme ele difrata, a direção desse Y chapéu vai girar um pouquinho, mas posso olhar, esse campo daqui, ele no princípio não vai misturar muito com as outras polarizações. O campo E, em princípio, poderia ter uma componente da polarização em X também. Então, a ideia é que eu vou poder realmente olhar só para essa componente e tratar como um campo escalar, sem precisar me preocupar com o caráter vetorial desse cara. E um outro ponto importante também é que, em geral, em problemas de difração, a gente não está bem interessado, sim, na direção do campo elétrico. A gente está interessado, basicamente, na intensidade média difratada, que já é também uma informação escalar. E o próprio campo incidente, muitas vezes, ele já é suposto não polarizado. Então, você ainda faria uma média sobre todas as direções. Então, o que a gente vai analisar, na verdade, é o seguinte, supor que a gente tem um campo incidente com um campo escalar. Por exemplo, uma onda plana. Vou ver depois outros exemplos. E aí a gente não vai considerar aqui uma onda eletromagnética, um campo vetorial, como é o caso do campo eletromagnético. A gente vai querer saber o seguinte: se eu jogo uma onda escalar no anteparo, qual é a onda que eu vou obter em P? E a partir dessa onda eu posso obter uma intensidade, e pelos argumentos que a gente deu nos slides anteriores, a gente espera que essa intensidade seja aí, enfim, descreva bem, inclusive, fenômenos ópticos, que são fenômenos que envolvem campos vetoriais. Por que a gente espera isso?
basicamente pelas razões que a gente deu anteriormente, pelo fato de a gente estar sempre trabalhando na aproximação paraxial, ou seja, de giros pequenos, a gente espera que a polarização desempenhe um papel pequeno, e, enfim, claro que isso não é perfeito, a gente perde, por exemplo, essa teoria escalada de difração que a gente vai fazer, ela é incapaz de falar qualquer coisa sobre a polarização do campo. A gente tirou esse grau de liberdade do nosso problema. Tá? Mas, fisicamente, você pode pensar que esse campo que a gente está resolvendo, basicamente, é como se fosse uma das componentes do campo. Por exemplo, um EY, ou uma componente do campo magnético. Enfim, então, não é exato, né? Porque uma teoria exata, você não pode simplesmente tratar uma componente do campo como um campo puramente escalar, porque, afinal de contas, mudando de direção aqui, você teria efeitos aí vetoriais, né? Mas, dentro das aproximações que eu mencionei anteriormente, essa é uma descrição razoável, a gente vai discutir isso um pouquinho melhor depois, mas, na verdade, a gente não vai discutir isso muito melhor, não, porque até mesmo para quantificar o quão boa é essa nossa aproximação, a gente teria que primeiro partir da teoria vetorial, e é muito mais difícil fazer isso. Então, eu posso passar referência, quem tiver curiosidade, pode ser tema de seminário, é um assunto bem bonito, mas aqui eu vou usar a nossa intuição física para descrever que se eu tiver ali realmente poucos ângulos de abertura, enfim, eu posso considerar que a minha direção muda muito pouco, eu posso então tratar o meu campo como um campo escalar. Essa aqui é a ideia. Então, deixa eu fazer aqui agora alguns comentários finais interessantes aqui sobre a difração. Então, primeiro que a gente viu o seguinte, se o lambda é muito menor do que o L, a primeira aproximação de todas é a ótica geométrica. E a gente viu que a ótica geométrica ela pode ser obtida a partir das equações de Mato. Então, a gente tem aqui com um campo elétrico incidente, a gente está supondo aqui o caso monocromático. Eu sempre posso escrever ele como amplitude e uma fase. E o que a gente viu nas aulas lá sobre ondas eletromagnéticas e tal, é que o regime de ótica geométrica corresponde justamente à ideia em que as escalas de variação do campo, elas são muito pequenas comparadas aqui com a escala de variação do S. Então, esse gradiente de S, ele é basicamente 1 sobre lambda. Então, onde lambda é o comprimento de onda da onda aqui, né? Desse campo daqui. Então, um lambda muito pequeno, esse cara daqui domina qualquer escala de variação dos campos. Seja essa escala, enfim, por causa do tamanho de alguma abertura, como aqui está ilustrado nessa figura, ou pela razão que for. E aí, nesse regime, então, a gente, substituindo na equação de onda, a gente obteve uma equação para o grad de S, que é a chamada equação Econol. E a gente viu que a partir dela você pode obter aí, enfim, os raios. A gente nesse curso, por questões de tempo, vai estudar bem pouco ótica geométrica, mas quem quiser depois eu posso passar material e tal. Mas a ideia é que substituindo isso aqui dentro dessa aproximação da equação de onda, você chega numa equação que te permite calcular a trajetória dos raios e obter tudo que você tem de ótica geométrica, formação de imagens, tudo está contido nessa equação daqui, tá bom? E essa equação daqui, na verdade, é equivalente ao princípio de Fermat. Bem como na mecânica, onde você pode encontrar um movimento resolvendo uma equação diferencial, no caso lá, a segunda lei de Newton, ou um princípio de minimização, como é o caso lá da minimação, na ótica é a mesma coisa. Você pode achar aqui uma equação diferencial, que é a equação Econol, ou então extremizar Fermat. Agora, quer dizer, a gente falou justamente que difração, pela nossa própria definição, são as primeiras correções da ótica geométrica. Você pode perguntar, será que a gente pode estudar difração simplesmente mantendo as primeiras correções na equação de onda? Então, em primeira ordem de aproximação, se a gente tem essas hipóteses, bota aqui, joga na equação de onda, chega na Econol. E se segurar o termo seguinte, será que você tem difração? E essa ideia faz bastante sentido. Isso é o que é chamado, às vezes, de teoria geométrica da difração. Então, na ótica geométrica, teria aqui regiões de sombra bem definidas e raios que estão vindo seguem bem aqui a lei de reflexão, só passam os raios que não batem, né? Mas você consegue fazer, segurando termos excepcionais, mantendo a noção de raio, você consegue aí chegar num princípio modificado de Fermat, numa equação modificada da Econol, que tem algumas feições qualitativas bem parecidas aí com a teoria da difração, ou seja, quem tiver curiosidade pode olhar aqui esse artigo. A gente não vai estudar isso no curso, mesmo porque, na verdade, para você ter o mesmo grau de acordo teoria-experimento que tem com a formulação mais usual da teoria de difração, que é o que a gente vai explorar nos próximos vídeos, você teria que manter muito termo, no máximo manter um termo depois da ótica geométrica e você já vai ter uma boa precisão teoria-experimento. Então, uma teoria que às vezes para algumas coisas qualitativas é bem interessante, é bem rico estudar aí
modificação do princípio de Fermat e tal. Quem tiver curiosidade pode olhar essa referência que eu botei no slide anterior. Mas essa não é, na verdade, o jeito mais simples, mais eficiente para tratar de fração, tanto que, enfim, a gente, na verdade, vai se ater aqui a esses comentários bem curtos. É uma teoria que, sobretudo em pontos ali perto de foco e tal, você tem um acordo muito ruim ali com o experimento, né? E isso é intuitivo, na verdade. Em vez de você consertar o princípio de Fermat, é mais interessante você formalizar o princípio de Huygens, porque é um fenômeno, em última instância, ondulatório. Então, o fato de ser, quando a gente fala primeiras correções de ótica geométrica, fica parecendo que é só pegar um termo numa equação adicional, mas na verdade não é. A gente fala que a primeira correção de ótica geométrica, que aqui o lambda ele ainda é muito menor do que o L, mas o fenômeno que a gente já está olhando, ele é manifestamente um fenômeno ondulatório. E aí a gente vai ver que o jeito mais interessante realmente da gente formalizar a difração é pensando direto, de fato, no conceito de onda. E a intuição do Huygens lá atrás de pensar nas ondas secundárias, ela que foi o que ele usou lá para explicar a reflexão, para explicar a refração, é um princípio genial, que então era bem qualitativo quando ele propôs, mas mesmo assim já foi capaz de explicar a reflexão e a refração em toda a ótica geométrica. E a gente vai ver que a gente vai poder formalizar ele para também explicar a difração. E aqui, quer dizer, vamos então relembrar aqui a ideia central do princípio de Huygens. Cada ponto da frente de onda serve como onda secundária, que vai aí propagando esfericamente, né? E aí depois você pega aqui um envelope, e aí o envelope, no caso aqui da onda plana viajando no vácuo, vai ser um plano novamente, né? Agora, se você tem uma abertura, o que vai acontecer? Então ele vinha propagando aqui, sempre dando origem a um plano. Quando você chega aqui na abertura, você retira uma parte das ondas secundárias, e aí, quando você forma um novo envelope, você vê que tem uma coisa que não vai ser mais um plano. Ele vai abrir aqui, que é justamente o que a gente chama de difração. Então aqui bem a física que a gente destacou anteriormente. Nota que não estamos falando aqui qual é o material da placa. A gente é algo que é puramente dependente da geometria, né, da sua abertura. E aqui é bem qualitativo. Boa parte da genialidade do Fresnel ali no século XIX foi justamente ali tornar isso mais quantitativo, mais preciso, e depois o Kirchhoff ainda pegou o trabalho do Fresnel e botou numa base matemática mais sólida, que é o que a gente justamente vai ver no próximo vídeo. Então, enfatizando aqui, resumindo, você tem várias maneiras de tentar abordar o problema da difração, mas a ideia de você partir realmente como matematicamente, formalmente, como pegar a equação da ótica geométrica e tentar manter termos adicionais, não costuma ser a via mais eficiente. Ela tem alguns ganhos qualitativos, é legal de ver por esse lado também, toda a interpretação complementar enriquece, mas o jeito mais rico de pensar a difração é justamente aqui, a partir do princípio de Huygens, e com a contribuição do Fresnel, ficou conhecido como princípio de Huygens-Fresnel, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, entrando aqui agora um pouquinho na questão do material, ao longo do vídeo todo eu vim comentando, quando a gente tem empírico, você faz o experimento ali com uma placa refletora ou com uma placa absorvedora, e você vê que basicamente o padrão de difração ele é basicamente o mesmo, né? É um dado empírico isso, e isso está mostrando justamente que meio que não importa muito o material que você coloca, desde que ele seja opaco, né? Se você botar uma placa transparente, tiver luz passando, aí muda bastante coisa, né? Mas a gente está sempre, tudo que a gente vai precisar supor é que a gente tem um material opaco, a gente não vai precisar especificar o material. E é justamente isso que torna tão natural nesse problema você abordar ele como um problema de contorno, né? Como a gente discutiu anteriormente. E aí, várias vezes, a gente acaba modelando essa placa como um observador perfeito, sendo que ela retira completamente o campo incidente. Mas aí aqui é interessante que, na verdade, o absorvedor perfeito é um troço que não existe do ponto de vista das equações de Maxwell. De maneira mais formal, quer dizer, o absorvedor perfeito não pode ser formulado como um problema de contorno. Não tem como. Por exemplo, quando a gente pensa no absorvedor perfeito, com um corpo negro, se quiser fazer um modelo dele ali, muitas vezes a gente modela com uma cavidade com uma pequena abertura, né? Que a luz entra e fica refletindo aqui para sempre e não sai, né? Então você vê que o absorvedor perfeito ele não é um problema que corresponde a um problema de contorno. Diferentemente do que acontece com o condutor perfeito, né? Quer dizer, um condutor perfeito, você tem aqui na placa as componentes paralelas do campo elétrico e a componente perpendicular do campo magnético tem que zerar. Então ou seja, um condutor perfeito é uma idealização. Tudo bem, pode falar assim, não existe condutor perfeito. Tudo bem, é uma idealização, mas é uma idealização que é consistente matematicamente. Eu falo, o condutor perfeito, essa é a condição dele. O absorvedor perfeito não tem nada análogo, não tem nada... Ou seja, ela não é apenas uma idealização, ela é também, do ponto de vista ali das teorias de uma condição de contorno do eletromagnetismo,
ela é uma inconsistente, ela não tem como ser sequer formalizada. Então, quer dizer, a teoria da difração, desde o início, ela passou por problemas muito sérios em termos de uma formalização matemática rigorosa. É um problema extremamente complicado e a própria formulação das condições de contorno já é difícil. A gente vai ver na próxima aula que até mesmo escrever as condições de contorno tem muita sutileza, muito debate aí, e em particular até mesmo ali, por mais que não dependa do material, até você formular isso de uma maneira precisa por causa do absorvedor, já é enrolado. Tanto que o Sommerfeld, quando fez a primeira teoria, o modelo rigoroso de teoria da difração, em 1896, um trabalho muito importante, muito bonito, ele basicamente resolveu o problema da difração por um semiplano perfeitamente refletor. Essa é conhecida como teoria rigorosa da difração, por mais que, até onde a gente sabe, não existe um refletor perfeito, porque, quer dizer, o refletor perfeito ele é perfeitamente definível dentro do arcabouço matemático da teoria. Então, é uma idealização, mas é consistente matematicamente. E basicamente as soluções rigorosas exatas que a gente conhece são para refletores perfeitos. Existem aí trabalhos lidando com dielétrico, com materiais com condutividade finita, né? mas realmente assim, então tem muita sutileza até na própria formulação do problema. E basicamente o lance é que realmente assim, para uma primeira descrição, como eu falei anteriormente, não muda muito, ou seja, se você bota o material desde que ele seja opaco, aqui o campo, a intensidade de difratagem em cada ponto não vai mudar muito. Mas se você quiser, do ponto de vista matemático, ter uma solução rigorosa, tipicamente você vai, um primeiro caminho é via refletor perfeito, mas mesmo assim é extremamente complicado. O trabalho do Sommerfeld é difícil. Foge ao nosso propósito no curso discutir o trabalho do Sommerfeld, pode ser um seminário de fim de curso para quem quiser, mas só dando aqui a ideia geral, ele basicamente usa o método das imagens, mas na verdade é uma generalização que ele próprio criou aqui para lidar com esse tipo de problema. Você tem um semiplano infinito, que é lá, o método das imagens que você aprende na eletro 1 é assim, você tem um plano infinito, você tem uma carguinha na eletrostática, e você vem aqui e bota uma carga menos Q para satisfazer as condições de contorno. Só que agora, se é um semiplano infinito, onde que você vai botar a carga? Porque nota que você pode botar a carga dentro do plano infinito, que era uma região não física, você quer só o campo fora da placa. O campo, você resolver lá, problema de contorno, você tem que fornecer as condições de contorno numa região fechada. Então, que é a região aqui que é o infinito e é delimitado aqui pelo plano infinito. No caso de um semiplano infinito, você não tem onde botar a imagem, né? Mas se você não tem onde botar, você cria. E esses são os espaços de Riemann, uma generalização 3D das folhas de Riemann, que você talvez tenha estudado no curso de métodos matemáticos na graduação. Então, quer dizer, a ideia é que o trabalho do Sommerfeld ele primeiro estendeu o método das imagens para usar espaços de Riemann para ter onde botar a carga imagem dele. E aí, basicamente, o que acontece é que você tem aqui uma fonte no espaço real e você bota uma fonte imagem no outro espaço, na outra folha de Riemann. Então, você precisa aqui de técnicas avançadas de variáveis complexas. Então, isso fica como comentários extras, mas o que eu quero que vocês carreguem aqui são duas coisas. Primeiro que, enfim, é bem difícil fazer uma formulação totalmente rigorosa matematicamente no âmbito de fração. Isso só é conhecido para poucos casos até hoje. Segundo, que frequentemente, nesses casos, você vai precisar de ferramentas matemáticas bem sofisticadas. Tá? Então, no curso, a gente não vai descrever isso, a gente vai ficar satisfeito aqui com uma formulação não muito rigorosa, que a gente vai discutir no próximo vídeo. O trabalho do Sommerfeld pode ser generalizado para outras geometrias e, em geral, você vai precisar de novos espaços de Riemann. No caso do semiplano, bastam 2, mas para outras geometrias pode ser diferente. Sugiro aí o próprio livro do Sommerfeld, tem uma discussão bem legal sobre esse método que ele criou, né? E só para finalizar aqui com aí a gente, claro, não vai entrar em nada disso, mas essa questão que eu disse da dificuldade de formular um corpo negro com um problema de contorno, depois dele lidar com esses espaços de Riemann, ele chega à definição de que um corpo negro, então, do ponto de vista de uma teoria de condição de contorno, corresponde a você ter infinitos espaços de Riemann. Então, aqui são as palavras dele, aqui extraídas do livro, né, que eu sugeri que vocês lessem. Então, nós consideramos essa daqui a melhor representação possível para o caso convencional de uma placa escura. Ou seja, a onda que incide nela, aqui na folha frontal, né, ela entra aqui nesses universos de folhas de Riemann e ela se perde entre as infinitas folhas que estão presentes. Então, o corpo negro seria bem a ideia desse infinito espaço de Riemann, que é algo que formaliza um pouco aquela visualização de corpo negro que a gente tinha dado, que era você botar um buraquinho pequeno, a luz entra e não consegue sair. Só que agora é formalizado aqui em termos das infinitas espaços de Riemann possíveis. E
Claro, isso aqui foge totalmente do nosso curso discutir isso, mas é uma frase bonita, é legal para encerrar a aula. E segundo, para tentar abrir folhas de rima para vocês aí, sugerir que vocês leiam aí esses livros e, enfim, vão além. No nosso curso a gente vai fazer uma discussão bem menor, bem mais limitada, mas é realmente para chamar a atenção. Difração é conhecidamente o campo dos problemas mais sofisticados, mais desafiadores, tanto da ótica quanto do eletromagnetismo. A gente vai fazer um estudo muito curto no curso, mas para quem se interessar, vale bastante a pena ir enveredar e aprofundar. É um tema muito bonito. Quem quiser depois a gente pode discutir melhor no nosso encontro presencial, tá? Então, obrigado.